Sejam muito bem-vindos aqui no Cantinho do Marcelo Soares, também conhecido pelos meus amigos e irmãos como Marcelo Alegria, o Cantinho do Marcelo Alegria, aqui na minha residência. Gostaria muito de agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com você da PIB Xangri-La Rosa, Primeira Igreja Batista em Xangri-La Rosa, essa oportunidade ímpar de estar aqui compartilhando com os irmãos um pouco, né, do meu cantinho, do que eu penso em relação às orações que eu tenho aqui no meu quarto, com a família, ou sozinho, né? Eu tenho tido os meus momentos com o Senhor Jesus Cristo, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aqui eu gostaria de compartilhar com você um pedacinho, né? E eu tenho orado muito a respeito de estar junto com os irmãos, que para mim é um prazer estar servindo ao Senhor, ao reino e o reinado do Cristo ressurreto. É um privilégio enorme, irmãos. É um privilégio enorme que eu, você, todos nós temos, estarmos juntos. E aqui eu quero fazer desse meu cantinho, desse meu momento com você. Te peço que você, se você não conseguir assistir tudo, assista em partes, mas não deixe de assistir até o final desse vídeo, que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho orado, do que eu tenho pensado a respeito da Primeira Igreja Batista em Xangri-La Rosa. Claro que os homens podem fazer planos, a resposta certa vem dos lábios do Senhor Jesus, né? O Senhor que tem construído em nós tanto o querer como o efetuar, né? E a gente tem pedido a graça, a misericórdia do Senhor para tudo aquilo que nós temos pensado, todas as decisões que nós temos tomado. E eu tenho conversado com a família e conversei recentemente com a comissão de indicação a respeito do projeto para PIB de Xangri-La Rosa, né? Primeira Igreja Batista Xangri-La Rosa, está aí na tela, botei o endereço, botei o nome, né? Porque a gente vai se acostumando, a gente vai se habituando, e é um prazer estar junto com os irmãos. Mas nesta live não, nesse vídeo, né? Já que está sendo transmitido ao vivo agora, mas é uma gravação. Nesse vídeo eu quero construir com os irmãos, eu quero junto com os irmãos, com a participação dos irmãos, e por isso que eu tenho um canal aberto de troca, né? E eu gosto muito de conversar, de estar junto, principalmente ouvindo, né? E eu gostaria muito de ouvir dos irmãos da PIB Xangri-La Rosa a respeito do que os irmãos têm pensado, orado a respeito desta comunidade, né? Lembrando sempre, né, aquilo que os irmãos já sabem, a igreja somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. E aí é importante a gente dividir juntos, como igreja do Senhor, aquilo que nós temos pensado. E nessa live, ou melhor, neste vídeo, me acostumando aqui, eu que tenho transmitido alguns vídeos pela UECB. Neste vídeo, eu gostaria de compartilhar momentos de oração, um pouquinho do que eu penso em relação à construção bíblica, nada muito diferente daquilo que os irmãos têm caminhado, e também alguns louvores para nos inspirar. E eu quero começar então com louvor. Este louvor é uma bênção na minha vida e é uma grande verdade no meu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus! Senhor, dentro do teu plano está, da tua vontade não quero desviar. Se a tua mão não for comigo, jamais quero ir. Tu és Deus sem mim, mas eu sem ti não sou ninguém. Faça essa oração em teus retos caminhos. Em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol de guia, minha direção. Em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder
contigo, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol me guia, minha direção. Sim, em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol me guia, minha direção. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol me guia, minha direção. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol me guia, minha direção. Quem vem aqui nessa noite pra festejar, levanta a mão bem alto e dá um brado de júbilo! Glória, glória, glória a Jesus Cristo, em teus retos caminhos eu quero prosseguir. E você? Porque a luz do Senhor nos orienta, nos sustenta, e com ela jamais irei fraquejar. Uma verdade musical, uma letra profunda, principalmente a primeira parte, se você me prestou atenção, onde ele fala que é uma oração que eu sempre faço. Sem ti, Jesus, eu não quero ir. Sem ti, eu não quero ir. Porque nós, como cristãos que somos, já reconhecemos que sem Jesus nada podemos fazer. E com essa verdade, eu gostaria de passar rapidamente aqui com vocês o projeto para a primeira Igreja Batista em Xangri-Lá Rosa. Compartilhar aqui na tela. Está aí para vocês. Eu vou ler só algumas partes. Primeiro, eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito que o objetivo do projeto que coloquei diante do Senhor, desse Ministério Pastoral na primeira Igreja Batista em Xangri-Lá Rosa, é servir aos irmãos. Primeiro, servir aos irmãos e, com isso, servir toda a comunidade. E aí tem uma construção que eu chamo de teológica para iniciar com a ajuda de Cristo, que é o cabeça da igreja local, esse plano de ação que passa por estes dois versículos que são norte na minha vida cristã, que é 1 de Pedro 4,10 e Colossenses 3,23. Os dois aí, cada um exerça o dom, cada um de nós. Isso não é só para mim, que creio do chamado que o Senhor tem, mas cada um tem o dom que Deus deu. Se você não sabe qual é, vamos descobrir juntos. Todo mundo tem um dom. Isso aí é a primeira coisa que eu quero que você entenda desse primeiro vídeo. Né? Cada um de nós temos um dom. E esse dom é para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, as várias formas. Pode ser na comunidade, além do templo físico, além aí da Igreja Batista em Xangri-Lá Rosa, pode ser na casa do irmão, pode ser na sua casa, pode ser numa praça pública. São as multiformes, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua faculdade, pode ser no seu curso, pode ser no trânsito, pode ser com o seu vizinho, pode ser com o seu parente. São as múltiplas formas que Deus trabalha em nós a graça dele. Tudo, quando fizer, tudo, Marcelo, quando fizer, tudo que você fizer, faça de coração. E aí é um princípio que eu tenho. Não faça nada obrigado. Faça com seu coração grato ao Senhor Jesus. Porque este é o culto, que é além dessa 1 hora, 2 horas que passamos juntos ali na PIB de Xangri-Lá Rosa. Quando você faz de coração, você tem um culto permanente ao Senhor. Além do tempo físico. Todos os dias. No seu dia. E quando você faz isso, você entende que você não faz para o líder, para o pastor. Você faz para o Senhor. Por isso que o texto diz, como ao Senhor,
e não aos homens. Isso é um princípio básico. E aí, nesse projeto, eu coloco que essa igreja bíblica, centrada no Evangelho de Cristo, nas boas notícias do Senhor, é uma igreja que gosta de estar junto, mas além disso, entender a missão que nós temos, que é divulgar o Evangelho. Uma igreja que cuida de pessoas, atendendo o chamado da missão de Jesus para a igreja. Né? Nesse contexto, né, eu abro aqui dizendo que ninguém que faz parte do corpo de Cristo sobrevive fora do corpo. O corpo somos nós, que somos a igreja dele. E a igreja é fundamental para a vida cristã, pois é onde encontramos o sustento desse corpo, juntos em comunhão, o apoio e o crescimento que tanto eu e tanto você e tanto nós precisamos para o reino e o reinado do Senhor. Então, o papel dessa igreja no fortalecimento da comunhão é algo importantíssimo, pois a comunhão é o que eu penso nessa minha construção de vida cristã. A comunhão é a base de uma igreja saudável e crescente. Quando nós, os membros, se reúnem regularmente, seja para cultos, aí vem o que eu penso. Além do culto, pode ser estudos bíblicos, pequenos grupos, eventos sociais, onde a gente pode comemorar aniversários juntos, momentos juntos, com a comunidade, com os vizinhos. Estes momentos nos fortalecem os laços e criam um senso profundo de estarmos pertencendo a algo importante. Essa comunhão não só enriquece a nossa vida espiritual, mas também fortalece a igreja, a PIB de Shangri-La Rosa, a congregação como um todo. Então, uma igreja que cuida das suas pessoas promove a comunhão de diversas maneiras, através de grupos de relacionamento, celebrações comunitárias, atividades que envolvem todos os membros da igreja. A igreja, então, cria um ambiente de acolhimento e apoio mútuo. É isso que eu penso e oro nesse sentido, né? E aí eu gostaria de olhar, deixa eu sair daqui da tela onde eu estou lendo e fechar aqui com você. Espera aí. Colocar. Eu penso aqui, e eu quero compartilhar com os irmãos uma coisa que constrói minha vida cristã. Quando a gente se reúne só nessas 2 horas de culto, pode ser na parte da manhã ou na parte da tarde e noite, esse simples momento que temos para adorar o Senhor, né? Dedicarmos ao Senhor o nosso culto, em gratidão a Ele, um momento tão importante, irmãos. Mas a gente precisa construir laços. E os laços não se constroem só nessa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas que podemos estar juntos nos domingos. Por isso que eu venho com um projeto de a gente ter vida na vida. Isso. Estarmos juntos além do culto. Do culto ali do período de cultuarmos ao Senhor. E aí vem um primeiro projeto que eu tenho de compartilhar com os irmãos, que a gente vai falar mais sobre ele. Estarmos juntos mais tempo para conversar. Por quê? Eu estava falando com a comissão, né? Às vezes os irmãos só sabem das dificuldades que eu passo se a gente bater um papo, se a gente conversar, se a gente trocar. E quando a gente está no culto, a gente vem para a hora do culto, termina o culto, poucos tem um tempo de estar ali no final do culto, conversando, compartilhando. Então, além do culto, a gente precisa ali do culto ao Senhor Jesus, a gente precisa estar em coinonia, nessa troca, né? Por isso tem alguns projetos que a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, juntos na igreja, juntos ali no templo físico, né? Momentos que vamos estar juntos, louvando ao Senhor, através das nossas vidas. Eu chamo isso de vida na vida, né? Um junto com o outro, compartilhando as alegrias, as dificuldades, os desafios, para que a gente possa agradecer juntos e orarmos juntos, né? E aí eu quero falar com você, né, dos milagres que Deus tem feito
na sua vida e na minha vida. Deus é um Deus de milagres. E o maior milagre Deus já tem operado em mim e tem operado em você. E que milagre é esse? E aí eu quero compartilhar com você esta canção. Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem é este que cura as doenças e o campeão pode restaurar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. O meu Deus é um Deus de milagres. Não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Oh, Senhor, nós cremos no teu poder. Manifesta a tua presença no nosso meio. Quem é este que fecha a boca dos leões e na fornalha ardente pode passear? Quem é este que ressuscita os mortos e uma nova vida faz o homem experimentar? Quem é este que abre as portas das prisões e em liberdade faz seus servos caminhar? Quem é este que diz: venho sem demora, pra minha amada noiva buscar?
Essa é a minha oração, né? Que a gente reconhece que a gente é limitado demais, irmãos, sinceramente. Primeiro que eu nunca imaginei, sinceramente, que eu poderia estar ajudando uma comunidade cristã, na frente de uma comunidade cristã com esta responsabilidade. Sinceramente, com toda... Alguns irmãos que me conhecem um pouco mais próximos sabem disso, não tem essa vaidade, não. Eu sempre busquei, desde que eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, entendendo que tudo que eu tinha, nada é meu, é Deus que estava me dando tudo. E o maior milagre Deus tem realizado em mim, que é a bênção da salvação. Quando eu reconheci isso, que a salvação é o maior milagre. E as outras coisas são supérfluas, elas vão passar, podem ser muito importantes, como eu reconheço que são importantes, mas o maior milagre é a salvação. E as boas novas são estas, que a gente precisa pregar. Através do Cristo ressurreto que vive em nós, dando testemunho disso às pessoas, saindo da nossa bolha. E eu chamo de bolha assim, às vezes a gente vive numa bolha, que a gente só vive falando para nós. E a gente precisa multiplicar isso. Essa é a missão da igreja. Esse maior milagre. Deus tem feito vários outros milagres na minha vida, eu tenho certeza na sua também, na sua família, no seu dia a dia. Eu tenho conversado com alguns irmãos aí da PIB, tantos milagres eu já tenho visto na vida dos irmãos, sem citar aqui nomes, nas famílias, livramentos enormes, grandes. Mas o maior milagre, acima de todos os livramentos e todas as bênçãos, você não reconhece que é a salvação em Cristo? Eu reconheço. E a minha oração é que o Espírito Santo do Senhor, que tem feito esse milagre na minha vida, faça isso na vida na vida da sua família, na vida do seu vizinho. Esse é o milagre. E aí a gente precisa romper a bolha às vezes, para que este evangelho possa estar na vida de muitos irmãos, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Gravação retomada aqui, que eu dei uma pausa, que eu moro aqui beirando a linha do trem, aí o trem passou, né, faz aquele barulhozinho, né, e aproveitei para dar uma pausa aqui e beber uma água, né. Deixa eu lembrar para os irmãos, né, que eu falei na introdução, que diz Provérbios capítulo 16, versículos 1 ao versículo 3. O coração do homem e da mulher pode fazer planos. Não tem problema nenhum nisso. Nenhum pecado nisso. Estou mostrando aqui para vocês o planejamento, né, para a PIB de Shangri-La Rosa. Os planos. Orei, compartilhei isso com o meu pastor, com a minha igreja, através da educação cristã. Peraí, isso. Planos, né, como diz Provérbios, capítulo 16, a partir do versículo 1. Planos
planos, não tem problema nenhum. Faça planos, sonhe. Sonhe. Não tem problema nenhum em sonhar. Né? Uma igreja melhor, uma comunidade melhor, um bairro melhor, um município melhor, um estado melhor. Ah, Senhor Jesus, sonhe, ore, faça a sua parte, num Brasil melhor, num mundo melhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Diz o sábio: todos os caminhos. Aqui tem um caminho que eu quero dando para os irmãos. Né? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Por isso que o sábio diz: confia os planos, os caminhos, os desígnios ao Senhor, as tuas obras e os teus desígnios serão conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, como diz Romanos. Os desígnios serão estabelecidos do Senhor. E aqui tem planos, e nesses planos que eu tenho compartilhado aqui rapidamente com os queridos, tem aqui uma parte importante que eu gostaria de falar para os irmãos, que é entender do impacto que o cuidado, né, do líder pastoral, esse cuidado dá crescimento espiritual, e é de extrema relevância. Né? E eu disse aqui, um dos objetivos que eu estou trazendo para os irmãos é que, da minha parte, né, a mensagem é cristocêntrica, o louvor, a mensagem, a nossa vida, Jesus sempre como modelo de crescimento espiritual. Uma igreja que cuida de suas pessoas oferece recursos e apoio para que cada um membro, independente do tempo, do sexo, da quantidade de tempo que está na igreja, pode ser o mais antigo, pode ser o mais novo, cada um alcance o seu potencial espiritual. É a minha oração e eu desejo. Isso começa através do ensino, da pregação profunda da palavra de Deus. E é de responsabilidade pastoral alimentar o rebanho com mensagens que desafiem. Esse é o caminho que eu vou seguir. Desafiem os irmãos, me desafie, me encoraje os irmãos e equipem os irmãos, fortaleça os irmãos, os crentes a viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo. Quando os membros são expostos regularmente às verdades bíblicas transformadoras, que a mensagem de Jesus deve transformar as nossas vidas. A gente precisa ser melhor a cada dia. Se o impacto do Evangelho, dos cultos que você tem frequentado, da Bíblia que você tem lido, não tem trazido em você transformação, tem alguma coisa errada, meu irmão. É isso que Cristo tem feito comigo. Né? Eu tenho passado por alguns momentos difíceis na minha vida porque eu tenho dito não para algumas situações mundanas que não são de Jesus, que são contra a ética, contra a transparência, são corruptas, e eu tenho dito não. Aí você paga um preço, porque você tem, através de Jesus, passado por essa metamorfose. Né? Dizia aí um cantor secular, uma metamorfose ambulante, né? Uma transformação, uma metanoia. Eles são impulsionados através dessa mensagem ao crescimento, e essa fé precisa ser aplicada na minha vida e na sua vida, o quê? Vida diariamente. E com isso, o que eu tenho como objetivo: ensinar, equipar e treinar para a maturidade cristã. A igreja deve ser além de um modelo hospital, de um modelo empresa, de um modelo político, social. Ela precisa ser uma igreja missional. E o que é isso, irmãos? A gente vai aprender juntos. Eu tenho certeza que com o pastor Ricardo vocês trabalharam vários textos a respeito disso. Por isso que eu vou falar com os irmãos, que eu vou seguir nesse primeiro momento e trabalhar com os irmãos o livro
de Efésios, né? Para trabalhar esse modelo missional. Esse modelo missional, né, mostra para nós que o fundamento, a natureza da igreja, né, precisa ser a missão dela, né, a missão dela, onde ela foge desse modelo hospital, desse modelo que tem em algumas igrejas aí, empresa, e desse modelo político social, né, quer seja de um lado, quer seja do outro. Para isso, o modelo bíblico é o modelo da missão de Jesus, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Quer seja em Jerusalém, além do templo físico, além da cidade de Jerusalém, em Samaria e nos confins da terra, ensinando para capacitar, ensinando para a maturidade, né? E com isso a gente vai trabalhar juntos, com a oração dos irmãos, com a ajuda dos irmãos, uma igreja que cuida de gente, que cuida das pessoas, com a ajuda do cabeça da igreja, que é Cristo, através do evangelho simples, muito simples, e criando com isso, com a graça e o Espírito Santo do Senhor, um ambiente de comunhão, promovendo o crescimento espiritual e incentivando o evangelismo através da missão, através de pequenos grupos. A igreja se torna um lugar necessário para todos que buscam a verdadeira felicidade em Cristo Jesus. Que assim seja, para a glória dele. É a minha oração. E eu quero seguir com os irmãos um pouquinho sobre o livro aos Efésios. E para isso a gente precisa entender a importância do contexto. Porque para trabalhar com os irmãos, e eu de forma simples, vou tentar ser o mais simples possível, eu não vou para o caminho de retóricas, né? Eu gosto do evangelho puro e simples, prático, do dia a dia, que não é só vivido dentro do templo físico, é vivido além do templo, né? E com isso a gente precisa ler a Bíblia, entendendo a importância de várias coisas, de vários pontos. Os irmãos, alguns já têm essa visão, tenho certeza, grande parte dos irmãos, mas eu quero reforçar isso, quero relembrar isso aos irmãos através deste vídeo. Essa é uma nova playlist sobre versículos bíblicos frequentemente usados fora de seu contexto. Será que você também usa algum texto sem o contexto? Ficou curioso? Então não sai daí. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus de uma forma diferente, clica aí no botãozinho vermelho e inscreva-se para não perder mais nenhum vídeo, combinado? Me segue lá nas outras redes sociais e inscreva-se nos meus outros canais. Se você gostar desse vídeo, não guarde para você, compartilhe com alguém. Bom vídeo! Antes de tudo, é importante lembrar que citar versículos bíblicos fora de contexto pode levar a interpretações distorcidas e enganosas. Essa prática é muito comum, porém extremamente perigosa. A Bíblia é uma coleção de textos complexos e o contexto desempenha um papel fundamental na compreensão de seu verdadeiro significado. Todo texto está onde está por uma razão importante. Ao analisar um versículo dentro do contexto, é essencial levar em conta uma série de fatores para obter uma compreensão precisa do que a passagem realmente significa. Não podemos abrir a Bíblia, escolher um versículo isoladamente, ler e pensar: "Ah, eu acho que é isso que Deus está falando comigo." Isso dá margem para interpretações equivocadas, heresias e frustrações. Sim, pois você pode pensar que Deus te falou algo, aí você coloca sua fé naquilo que pode não dar certo e depois você vai culpar Deus e ficar frustrado. Porém, será que Deus estava mesmo falando o que você pensou? Portanto, procure estudar o contexto de cada versículo antes de aplicá-lo em sua vida.
Várias considerações são fundamentais. Primeiro, o contexto imediato. Comece observando os versículos que cercam o versículo em questão, tanto os que estão antes quanto os que estão depois. Muitas vezes, o contexto imediato oferece pistas valiosas sobre o significado. Número 2. O contexto histórico. Procure compreender o cenário histórico em que o livro ou o capítulo foi escrito. Isso envolve a identificação do autor, seu público-alvo e o ambiente cultural, político e religioso da época. Esses detalhes fornecem uma visão mais clara da intenção original do autor. Não esqueça que estamos muitos e muitos anos distantes da época em que a Bíblia foi escrita. Isso faz muita diferença e dificulta bastante a nossa compreensão. Aqui no canal tem um vídeo chamado Por que não entendemos a Bíblia? Confere lá depois. Bom, é claro que achar esse contexto histórico a princípio pode ser bastante difícil, mas hoje em dia existe muito material confiável na internet que você pode consultar. Você pode comprar livros e bíblias de estudo que irão te auxiliar. Número 3. O contexto cultural. Leve em consideração as práticas culturais da sociedade daquela época, bem como as normas e costumes que podem não ser evidentes para os leitores de hoje. Compreender esses elementos pode ajudar a interpretar metáforas e analogias. Lembre-se, a cultura em que a Bíblia foi escrita é totalmente diferente da nossa. A mente deles funcionava de outra maneira, e quando nós queremos entender a Bíblia com a nossa mentalidade ocidental e científica, muitos conflitos são gerados. Número 4. O gênero literário. Reconheça qual gênero ou estilo literário do texto. A Bíblia inclui diversos gêneros, como narrativas históricas, parábolas, poesias, profecias, epístolas, que são as cartas. Cada um desses gêneros exige uma abordagem específica para a interpretação. Você sabia que não pode interpretar uma parábola da mesma forma que você interpreta uma narrativa? Pois é, pode até parecer muito complexo no começo, mas pouco a pouco você irá se acostumar. 5. Palavras-chave. Preste atenção nas palavras presentes no versículo e considere como essas palavras são utilizadas em outros trechos da Bíblia ou do texto em questão. Todo o Novo Testamento tem alguma relação com alguma passagem do Antigo Testamento, sabia? O pastor Marcos Botelho chama isso de hiperlink. São as citações diretas, alusões e ecos. Eles estão por toda a Bíblia e nos ajudam na hora de interpretar o texto. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, portanto, não deixe de procurar essa relação das passagens bíblicas. Nada está escrito por acaso, não existem pontas soltas. Todas as passagens têm uma relação com outra passagem. Número 6. Procure discernir a intenção do autor ao escrever o versículo. O que ele estava tentando comunicar? Qual a mensagem ele desejava transmitir? Mas é preciso lembrar de todos os pontos anteriores. Lembre-se que os primeiros ouvintes eram de outra época e outro contexto. É importante entender o que o autor queria dizer lá naquela época, antes de querer trazer para os dias de hoje e aplicá-los. Por fim, considere como o versículo se aplica à sua própria vida e fé. Qual é a mensagem relevante para você nos dias de hoje? Como eu disse, você pode recorrer a comentários bíblicos, dicionários e outras fontes de estudo para enriquecer a sua compreensão do versículo e seu contexto, até você conseguir andar com as suas próprias pernas. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links de materiais que podem te auxiliar em seus estudos. A análise de um versículo dentro do contexto demanda dedicação e estudo esforçado, mas contribui para evitar interpretações equivocadas e promove uma compreensão mais profunda do significado pretendido pelo autor, sem interferências pessoais. A partir dos próximos vídeos dessa playlist, veremos alguns versículos que são usados com frequência fora do contexto e aplicado de maneira errada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de Muito bom, muito bom, muito bom. E isso aqui eu estou relembrando aos irmãos, né? Eu tive o privilégio de ter o pastor Ricardo como meu professor.
E muito daquilo que a gente tem trabalhado aqui, os irmãos sabem, né? O caminho correto da gente trilhar a respeito do texto sagrado, né? E o pastor Ricardo é importante até os meus dias de hoje, né? Gratidão tremenda por tudo aquilo que eu tenho aprendido. Ele aprendi e tem aprendido, né? A gente tem olhado lá o seu blog, a gente também não deixa de acompanhar ele no YouTube, e aí a gente vai relendo, reaprendendo, desconstruindo para construir. O Carlos esteve aí com os irmãos, que também é aluno do pastor Ricardo, que está junto conosco, né? E a gente está juntos nessa, em oração. O Carlos também, ele vai por um caminho, esse caminho que ele tem aprendido com o pastor Ricardo. E aquilo que o vídeo acabou de apresentar para nós é importante para que a gente possa trabalhar juntos, né, de forma profunda o texto sagrado e aplicá-lo na nossa vida. E como eu tenho dito para os irmãos, eu quero, junto com os irmãos, trabalhar o livro aos Efésios. E para isso, né, a gente, como a Patrícia Jacob falou no vídeo, a gente tem várias ferramentas, a gente tem dicionários, né, tem um dicionário aqui que me ajuda bastante, né, esse dicionário tem abençoado Champlin, novo dicionário bíblico, completo, prático, exegético, indispensável. Ele ajuda bastante a entender um pouquinho do contexto, da natureza do texto, para que eu possa trabalhar na minha vida e na vida dos irmãos, né? E tem outros também, tem comentários aqui, não vou mostrar, vou ter o tempo dos irmãos mostrando aqui os livros, mas isso é importante. Além disso, temos várias pessoas, eu tenho acompanhado algumas destas que eu respeito muito, são pessoas dentro do caminho que eu escolhi, né? São pessoas que trazem um conteúdo com muita profundidade e qualidade, respeitando tudo aquilo que nós acabamos de ver. Entre eles, Russell Shedd e o pastor Luiz Saião. Saudoso Russell Shedd, né, falecido já, e o pastor Luiz Saião, recentemente, teve até trazendo um pouquinho sobre ele, o pastor Israel, num programa da Globo, do Pedro Bial, né? Recentemente apareceu na TV aí, e trabalha com profundidade os textos. E aí eu quero trabalhar com os irmãos o texto aos Efésios, e aí eu fiz um recorte. E tudo aquilo que os irmãos estão vendo aqui, eu vou colocar os links abaixo, né, para que os irmãos possam ver, além, né, desse vídeo, né, todos os vídeos aqui completos, né, vamos dizer assim, o canal da Patrícia, o canal do São, por exemplo, os louvores que eu apresentei aqui. E eu quero passar aqui para os irmãos um pouquinho do contexto histórico do livro aos Efésios. Para a gente entender o livro, a gente tem que saber qual era o contexto, né? Paulo escreveu, né? Efésios é um dos livros chamado Cartas da Prisão. E o pastor Russell Shedd vai falar um pouquinho a respeito. A grande cidade de Éfeso, palco principal do ministério de Paulo, tinha cerca de 250 mil habitantes e foi uma das mais importantes cidades do Império Romano no primeiro século da era cristã. As suas ruínas estão entre as mais impressionantes do mundo antigo. Nelas, destacam-se dois grandes monumentos, o Grande Teatro e a Biblioteca de Celso. Na prisão em Roma, Paulo tem ocasião para pensar naquelas igrejas da Ásia, província onde a capital era Éfeso. Essa ocasião possivelmente foi a chegada de Epáfras, que falou de problemas e necessidades que ele vai responder na carta aos Colossenses. Mas a carta aos Efésios, que não combate nenhuma heresia, talvez a ocasião seja de que havia outras necessidades também naquelas igrejas de que Paulo sabia, talvez com outras pessoas que informariam. O resultado foi que Paulo
vai escrever junto com Tíquico, talvez seu amanuense, que significa uma espécie de secretário, que escrevia à mão ou num papiro, ou talvez um pergaminho, vai escrever o que Paulo vai ditar. E aqui vem então para nós uma das mais preciosas cartas ou documentos jamais escritos, mais sublime, segundo tem sido denominado, ou a rainha das epístolas, Efésios. Efésios é uma carta que trata de temas, por exemplo, a soberania de Deus no primeiro capítulo se destaca. Nós vemos também o fato que poder é um dos assuntos que mais interessa o apóstolo Paulo. Então ele vai pedir que Deus dê poder para entender especialmente a ressurreição de Cristo, a implicação que tem para a vida cristã. Ele vai falar também sobre esse mistério e como Deus tinha dado para os apóstolos essa revelação do mistério. A carta de Efésios se divide em duas partes. Capítulos 1 a 3, o que Deus tem feito por nós, e capítulos 4 a 6, o que nós devemos fazer em resposta, em reação ao que Deus tem feito por nós. E esta carta tem uma grande importância em termos de reconhecimento da importância da vida cristã. Como nós devemos ficar unidos na igreja, uma ênfase muito grande em capítulo 4 sobre a unidade da igreja. Ele vai falar também sobre relacionamentos, ele vai falar também sobre a guerra espiritual e a armadura de Deus. Tudo utilizado para que esses irmãos de Éfeso e outras igrejas da Ásia, carta circular, possam ser usada por Deus para fortalecer aqueles irmãos. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Glória a Jesus, né? Glória a Jesus. A carta aos Efésios, do apóstolo Paulo, carta da prisão. Vamos trabalhar ela um pouquinho a respeito desses pontos, né, em relação à graça de Deus, o poder do Espírito Santo na vida da igreja, esse mistério, né, que o apóstolo Paulo, né, pede para que Deus revele através do Espírito, que é a própria igreja, que vamos aprender um pouquinho a partir do capítulo 2, 3. Vamos falar também das implicações, como o pastor Russell Shedd falou, né, do evangelho na nossa vida, né, no nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos vizinhos, né, enfim, no nosso dia a dia, né, e entender, né, como usar essa armadura de Deus e aplicar de forma correta dos nossos dias, né, trabalhando essas ferramentas, né, para que nós possamos testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus através da nossa vida de forma ética, transparente, né, sendo melhores cidadãos, né, aqui pessoas melhores, né, filhos melhores, esposas melhores, empregados melhores, patrões melhores, enfim, o Evangelho que transforma, né, o poder de Deus que transforma o homem, o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero te convidar a orar junto comigo,
né, esse vídeo, né, espero que tenha o seu alcance, dividindo um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao meu coração com os irmãos e as irmãs. Conforme eu falei no início, né, se você olhe o vídeo, né, não precisa ver todo ele se você não puder, mas vê ele em partes, mas não deixe de ver. Não deixe de conversar comigo, né, nos dias que eu vou estar junto com os irmãos, compartilhando também um pouquinho daquilo que você pensa, daquilo que Deus tem falado no seu coração. Vamos juntos orar e pedir ao Senhor que Ele faça em nós a sua vontade. Aí eu tenho a convicção que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E estar no centro da vontade de Deus é um desafio. Um desafio para a minha vida, para o meu ministério, um desafio para a sua vida, para o seu ministério e para aquilo que Deus quer para a primeira Igreja Batista em Shangri-La Rosa. Vamos suplicar o Espírito Santo juntos? Vamos, porque sem o Senhor Jesus não podemos, sinceramente. Oremos. Pai, eu coloco diante do Senhor todos os planos, aquilo que eu tenho pensado, aquilo que eu tenho lido, aquilo que eu tenho buscado. Senhor, me ajude. Sem ti nada posso fazer. Sabemos, tu sabes quanto nós somos limitados, pecadores, sinceramente. Tu sabes, tu conheces as nossas vidas. Ó Deus, somos limitados. Há limite, às vezes, intelectual, limites de ao lermos, às vezes, algumas coisas e a gente não consegue aplicar da forma correta, mas pedimos que o Senhor nos ajude. Por favor, faça a tua vontade na minha vida, na vida dos meus irmãos, na primeira Igreja Batista em Shangri-La Rosa. Faça a tua vontade. Coloco diante do Senhor o pastor Carlos e a sua família. Que o Senhor abençoe a sua vida. Agradecemos ao Senhor o período que ele esteve ali com os irmãos, dando o melhor dele ali para a vida dos irmãos. O período que ele esteve ali, muito obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome. Junto com os irmãos, com a sua família, com a sua igreja. E agora te peço que eu seja, que como o Senhor foi com ele, que o Senhor seja comigo. Se o Senhor não estiver na frente, eu não posso ir, Senhor. Não posso. Então me ajude. Me ajude aos líderes dessa igreja, aos irmãos dessa igreja, a entender a tua vontade. Deus. Abençoe. Nós precisamos da tua ajuda. Reconhecemos o maior milagre na nossa vida, que é a salvação. Mas queremos, ó Pai, que o Senhor nos capacite para que multipliquemos, proclamemos esta salvação do Evangelho através do mundo, naquela comunidade, na minha comunidade, no nosso dia a dia. Aonde plantar, planta dos nossos pés, que sejamos representantes de Cristo aqui na terra. Deus, nos ajude. Nos ajude. Em nome de Jesus. Perdoe nossos pecados, nossas falhas. E o Senhor esteja, ó Pai, abençoando as nossas vidas, as nossas famílias. Em nome de Jesus que nós oramos. Obrigado pelo pastor Ricardo, que também esteve ali alguns anos ajudando, ó Pai, esses anos ajudando a PIB de Shangri-La Rosa, com o melhor dele, ó Pai, para aquela localidade. Abençoe a sua família e o seu ministério, no nome de Jesus Cristo. E todos aqueles que têm orado por aquela comunidade, pela PIB de Shangri-La Rosa, pastores, pastoras, líderes, que o Senhor abençoe também de igual forma, no nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça, juntos somos mais fortes. E sem o Senhor Jesus, nada, literalmente, nada podemos fazer. Somos dependentes do Senhor. Agradecemos. Louvemos. Nós daremos glória ao Senhor para todo sempre. Nos momentos de bonança e nos momentos de temporal, de momentos difíceis. Vivemos
dando graças ao Senhor na nossa vida, com o nosso ministério. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Vamos terminar com esta inspiração musical que fala um pouquinho sobre isso. Deus abençoe. Vocal livre. Nós te daremos glória para todo sempre, pois nossa alma não se aguenta em gratidão. O coração se alegra, independente do que passou ou do que está por vir. Eu sei, teu amor nunca me abandonou, teu abraço nunca me esqueceu. A minha dor não me define mais, estou na graça, estou na paz. Tenho tanto pra te agradecer, pelo calor ou pelos temporais, seja na bênção ou na provação. Estou na graça, estou na paz. Tudo coopera o tempo todo para o bem, pois eu canto para ti, Deus. Pois eu canto para ti, meu Deus. A tua graça digna me alcançou e transformou a minha história em canção de amor. Nós te daremos glória pra todo sempre, pois nossa alma não se aguenta em gratidão. O coração se alegra, independente do que passou ou do que está por vir. Eu sei, teu amor nunca me abandonou, teu abraço nunca me esqueceu. A minha dor não me define mais, estou na graça, estou na paz. Tenho tanto pra te agradecer, pelo calor ou pelos temporais, seja na bênção ou na provação. Estou na graça, estou na paz. Tudo coopera o tempo todo para o bem, pois eu canto para ti, Deus. Pois eu canto para ti, meu Deus. A tua graça digna me alcançou e transformou a minha história em canção de amor. É fácil a gente se prender na armadura, é fácil a gente se afundar na nossa própria amargura, ou esquecer que nossas dores têm cura, mas leva tempo e a pressa atrapalha o desenvolvimento. É a beleza do processo, é essa compreensão que desafoga o pensamento, saber que tudo tem o seu momento e não dá pra mudar. A chuva é tão necessária quanto o desabrochar, e eu não quero aqui minimizar a sua dor, só quero te lembrar que ao seu lado existe muito amor, existe paz que excede todo entendimento, e esperança que supera o sofrimento. Você consegue, a causa é ganha, respira fundo, e o Todo-Poderoso Deus está do teu lado. Seja na bênção ou na provação, Estou na graça, estou na paz.